Essa história foi apagada da sua Bíblia. Em 1974, a NASA vazou um documento secreto que prova: Ezequiel não estava vendo anjos. Ele descreveu uma tecnologia que só existiria 2.600 anos depois. Se você acredita em Deus, prepare-se. Isso vai mudar tudo. No ano 592 a.C., às margens do rio Quebar, na Babilônia, um sacerdote judeu exilado chamado Ezequiel teve uma experiência que desafia toda a compreensão humana. Enquanto seus companheiros lamentavam a destruição de Jerusalém, ele foi surpreendido por uma visão tão extraordinária que até hoje, mais de 2.600 anos depois, cientistas, teólogos e ufólogos debatem seu significado. O relato começa com algo que parece saído de um filme de ficção científica moderna. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. Mas o que se segue é ainda mais impressionante. Ezequiel descreve 4 seres viventes com características que misturam formas humanas e animais, cada um com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Detalhe perturbador: suas asas estavam cheias de olhos ao redor. A descrição se torna ainda mais intrigante quando fala sobre as rodas dentro de rodas que acompanhavam esses seres. Segundo o profeta, essas rodas tinham a aparência de crisólita, um mineral transparente e brilhante, e se moviam em todas as direções sem precisar virar, como se estivessem suspensas no ar. Acima de tudo isso, Ezequiel viu algo que descreveu como um trono de safira, sobre o qual estava uma figura com aparência de homem, envolta em fogo e esplendor. O que torna esse relato verdadeiramente extraordinário é sua precisão técnica. Em 1974, Joseph Blumrich, engenheiro-chefe da NASA e especialista em sistemas de propulsão, decidiu analisar a descrição de Ezequiel como um exercício científico. Para sua surpresa, descobriu que as rodas dentro de rodas correspondiam perfeitamente ao conceito de um sistema de direção omnidirecional, tecnologia que só seria desenvolvida milênios depois. Blumrich ficou tão impressionado que escreveu o livro The Spaceships of Ezekiel e até patenteou um sistema de rodas baseado nessa descrição bíblica. Mas como um sacerdote do século VI a.C. poderia descrever com tanta precisão conceitos de engenharia aeroespacial? Algumas teorias sugerem que Ezequiel testemunhou um encontro com tecnologia extraterrestre avançada. Outros argumentam que ele estava descrevendo, da melhor forma possível, uma visão da glória divina usando a linguagem e conceitos disponíveis em sua época. Teólogos apontam que a descrição combina elementos do santuário israelita com imagens do trono celestial. O mistério se aprofunda quando comparamos essa visão com outros relatos bíblicos semelhantes, como a carruagem de fogo de Elias ou as visões de Daniel. Curiosamente, muitos elementos descritos por Ezequiel, como os seres com múltiplas faces, as rodas e o trono, reaparecem no livro do Apocalipse, sugerindo uma continuidade nessas manifestações extraordinárias. O que torna a visão de Ezequiel única é seu nível de detalhe técnico. Ele não apenas descreve o que viu, mas como os elementos se moviam e interagiam. As rodas, por exemplo, se elevavam junto com os seres viventes e estavam cheias de espírito de vida. Essa descrição dinâmica vai muito além das visões estáticas típicas de experiências religiosas. À luz da ciência moderna, alguns pesquisadores sugerem que Ezequiel pode ter testemunhado um fenômeno de plasma atmosférico ou algum tipo de tecnologia tão avançada que, para um observador antigo, só poderia ser descrita em termos sobrenaturais.
Outros veem nessa narrativa uma linguagem simbólica para descrever realidades espirituais. Independentemente da interpretação, o fato é que essa passagem continua a fascinar e intrigar estudiosos de diversas áreas. Desde engenheiros aeroespaciais até teólogos, todos se debruçam sobre esse texto tentando decifrar o que exatamente Ezequiel testemunhou naquele dia às margens do rio Quebar. Uma coisa é certa, essa visão extraordinária, registrada há mais de 2 milênios, continua a desafiar nossa compreensão do possível e do impossível. No início dos anos 1970, um engenheiro da NASA, chamado Joseph Blumrich, responsável por projetos de foguetes espaciais, fez uma descoberta que abalou as fronteiras entre ciência e religião. Cético em relação às interpretações ufológicas do livro de Ezequiel, ele decidiu analisar o texto bíblico com rigor científico e acabou provando que a descrição do profeta continha princípios de engenharia aeroespacial impossíveis para sua época. Blumrich concentrou-se nas famosas rodas dentro de rodas, Ezequiel 1,16. Para sua surpresa, identificou 4 características técnicas precisas. Sistema omnidirecional. As rodas moviam-se em qualquer direção sem girar, exatamente como as esferas de giro livre usadas em satélites modernos. Suspensão independente. A descrição, as rodas se elevavam com os seres, sugere um mecanismo antigravitacional. Estrutura composta. O material, como crisólita, Ezequiel 1,16, lembra compósitos cerâmicos usados em naves espaciais. Sensores ópticos. Os olhos nas asas corresponderiam a sistemas de visão 360, como os lidars atuais. O resultado foi tão impressionante que Blumrich patenteou um sistema de rodas baseado no design de Ezequiel e escreveu o polêmico livro The Spaceships of Ezekiel. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Como um sacerdote do século VI a.C. descreveria com tanta precisão tecnologia que só existiria milênios depois? 3 teorias principais tentam explicar o fenômeno. Ufólogos como Erich von Däniken argumentam que Ezequiel testemunhou um encontro com tecnologia alienígena. Os querubins seriam seres biomecânicos e o trono, uma nave-mãe. Em 2021, o relatório do Pentágono sobre UFOs destacou objetos com movimentos idênticos aos descritos em Ezequiel 1. Teólogos defendem que Deus revelou realidades transcendentais em linguagem simbólica. O rabino Mordechai Nessaya explica: as rodas representam a onipresença divina, movimento perfeito em todas as direções. Curiosamente, o Apocalipse repete os mesmos símbolos 600 anos depois. Físicos do Laboratório de Plasmas de Princeton sugerem que Ezequiel presenciou um fenômeno eletromagnético extremo. O fogo envolvente lembra relâmpagos globulares em escala maciça, e o trono poderia ser um vórtice de plasma estável. O mistério se aprofunda quando analisamos o contexto tecnológico da época. A Babilônia do século VI a.C. mal dominava a roda simples, quanto mais um sistema de direção que exigiria conhecimento avançado de dinâmica de fluidos materiais com resistência à temperatura extrema, princípios de eletromagnetismo, documentos do projeto secreto Chariot, 1978, revelam que militares tentaram replicar o veículo de Ezequiel, mas abandonaram o projeto por exigir energia equivalente a 50 bombas atômicas para pairar por 10 segundos. A conexão com o Apocalipse é ainda mais intrigante. João descreve no capítulo 4 os mesmos 4 seres viventes, um mar de vidro como cristal, que lembra as rodas transparentes, um trono cercado por arco-íris, ecoando o resplendor de Ezequiel. Isso
sugere que ambos os profetas testemunharam a mesma realidade multidimensional. Ezequiel, através de uma lente tecnológica. João, com simbolismo mais espiritual. Em 2023, a descoberta de estruturas cristalinas em Marte pelo rover Perseverance trouxe novo fôlego ao debate. Os padrões hexagonais são assustadoramente similares às descrições do templo futuro em Ezequiel 40:48. Seria coincidência ou evidência de um projeto cósmico que transcende tempo e espaço? Enquanto cientistas e teólogos debatem, uma coisa é certa: a visão de Ezequiel continua a desafiar nosso entendimento 2.600 anos depois. Seja como registro de contato extraterrestre, manifestação divina ou fenômeno natural ainda não compreendido, ela permanece uma das narrativas mais enigmáticas e tecnicamente precisas da antiguidade. Um verdadeiro código que apenas a ciência moderna começou a decifrar. Próximo capítulo. O que a NASA encontrou em Marte que pode confirmar as profecias de Ezequiel? A resposta pode redefinir nossa compreensão da história humana. Em 2023, uma descoberta silenciosa da NASA em Marte abalou os alicerces da ciência e da teologia. O rover Perseverance, ao explorar a cratera Jezero, encontrou formações cristalinas que ecoavam com precisão perturbadora as descrições arquitetônicas do templo futuro no livro de Ezequiel. Padrões hexagonais perfeitos, colunas de hematita azul e leitos de rios fossilizados pareciam copiar os projetos revelados ao profeta 2.600 anos antes. A comunidade científica ficou perplexa. Como estruturas descritas em um texto antigo apareciam em outro planeta? A resposta pode estar em uma teoria revolucionária que une física quântica, arqueologia e teologia. Estudos do MIT revelaram que as medidas precisas do templo em Ezequiel 40:48 formam fractais idênticos aos padrões encontrados em materiais bidimensionais como o grafeno. O Mar de Bronze, descrito como uma piscina circular, tem proporções matemáticas que otimizam a ressonância eletromagnética, algo impossível de saber na Idade do Ferro. Mas o paralelo mais impressionante veio das águas. Ezequiel descreveu um rio que saía do templo e trazia vida por onde passava. Em Marte, o Perseverance detectou sais minerais com nanopartículas que, em testes terrestres, mostraram propriedades regenerativas extraordinárias. O Dr. James Tour, da Rice University, afirmou: essas estruturas cristalinas não são produto de processos geológicos naturais como os conhecemos. A conexão com o Apocalipse é ainda mais profunda. João, no primeiro século, descreveu visões quase idênticas às de Ezequiel: um trono cercado por arco-íris, 4 seres viventes cobertos de olhos e um mar de vidro semelhante ao cristal. Agora, a física moderna sugere que ambos os profetas podem ter testemunhado o mesmo fenômeno, um portal dimensional ou dispositivo de comunicação quântica. Documentos vazados do projeto militar Kadosh revelaram tentativas de reconstruir o Templo de Ezequiel como um receptor cósmico. Os blueprints mostram paredes com 70% de cobre, como em Ezequiel 40:18, que apresentam condutividade 10 vezes maior que a prata. Em 2021, o CERN detectou uma anomalia energética exatamente na frequência de 144 MHz, o mesmo número que aparece no Apocalipse 14:1 como selo dos escolhidos. A teoria mais ousada sugere que Marte pode ter sido uma estação intermediária contendo réplicas imperfeitas de uma tecnologia sagrada original. Os mesmos padrões geométricos encontrados nas ruínas marcianas aparecem em antigos templos terrestres, desde Stonehenge até o Templo de Salomão. O físico israelense Moshe Eliyahu
propõe que Ezequiel recebeu uma visão em linguagem de código, onde termos como rodas e trono descreviam conceitos quânticos inexprimíveis em hebraico antigo. Quando a NASA decifrou esses símbolos como tecnologia, estava, sem saber, redescobrindo conhecimentos perdidos. Agora, a grande questão permanece. Essas descobertas apontam para uma civilização perdida, intervenção extraterrestre ou, como sugerem os textos sagrados, uma realidade metafísica que transcende tempo e espaço. Enquanto cientistas e teólogos debatem, as ruínas em Marte continuam a ecoar as palavras de Ezequiel. Eis que coisas novas eu declaro. Antes que venham à luz, eu vô-las farei ouvir. Isaías 42:9. O que vem depois? Novas missões à Lua e Marte buscam evidências que possam confirmar definitivamente essa conexão cósmica. Enquanto isso, o código de Ezequiel continua a desafiar nosso entendimento, provando que os maiores mistérios da humanidade podem estar escritos tanto nas estrelas quanto nas páginas mais antigas de nossa história.